Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Azores Metal Podcast, o vosso podcast que faz a conexão entre o passado e o futuro do universo metaleiro. Uma espécie de monolito metálico, mas em que o filme se chama 2022, uma Odisseia no Metal. Eu sou o Zé e, como sempre, comigo nesta Odisseia tenho o meu amigo, o realizador Nuno Melo. Aí está. Entramos? É isso. Afasta-te um bocadinho, isso, para centrar melhor a imagem. Isso, ok. Agora eu vou querer que tu entres ali, tipo de lado, desgalha. Ok. Stanley Nuno Kubrick Melo. É isto o nome Exatamente. oficial deste realizador. Olá pessoal, cá estamos para mais um episódio do AMP Cinema. AMP. Já é música. Por acaso entrei com esta porque eu vi este filme há pouco tempo. E há umas coisas engraçadas e parecenças deste filme com o nosso podcast. Para já, vou aqui já lançar algumas. Para já o filme é grande. 2 horas. Muito. 2 horas e 20 ou uma coisa assim. Coisa que os nossos episódios também é. Pronto, também são grandes, pronto. Pelo menos para algumas pessoas. Depois, algumas pessoas adormecem a meio do filme. Também já ouvi casos de adormecerem com os nossos episódios. Pode acontecer, não é? E depois, há uma coisa que é... Neste filme há um computador de bordo, que é o HAL 9000, e nós também temos um aqui. O nosso chama-se HAL 9700. Ok. Uma piada para mim próprio. Pensei que ias dizer que eu tinha uma Alexa e então por aí. É a HAL. Mas pronto, eu por acaso tive um professor de história que pôs quando a gente deu aquela evolução do homem, pôs o início do 2001, 2021, 2001 a descer no espaço para a gente ver aquela parte dos macacos. Foi engraçado. Tá fixe, mas pronto. Tem aquela música, aquela música é a música do final do Don. Exatamente. Cá está. O Zé está sempre a puxar por mim para eu. AMP Cinema, vamos voltar ao AMP Música. Cá estamos. Esperemos que tenham gostado do nosso primeiro episódio do ano 2022, o nosso regresso. Certeza absoluta que houve pelo menos 2 coisas que gostaram. Foi a introdução e o novo jingle de notícias, que é a parte que a gente... Quer dizer, eu ia dizer que era as 2 únicas partes que a gente estava acabados, mas é mesmo na parte das notícias a gente tem que falar por cima. O jingle de notícias que também dá para cortar o pio às pessoas. Dá exatamente. Exatamente. Vai ser uma coisa que quando a gente tivesse assim a apertar muito de coisa, pumba, vai o jingle das notícias por cima. E pronto, acho que o programa até saiu bem, portanto... Eu acho que sim. AMP's back in business. Exatamente. E como diria o nosso amigo... AMP is back. Não, esta não. Eu ia dizer como diria o nosso amigo Mustaine, and business is good, mas pronto, o Nuno enverdou por outro estilo musical. Não, isto está bom, isto está promete, não. Grandes sugestões de álbuns para quem ainda não ouviu: Call of the Wild dos Powerwolf, Fortitude dos Gojira, ou claro, o grande In the Court of Toy dos Grande Troivium. É isto. Este último só está disponível nas bombas de gasolina portuguesas. Exatamente. Em formato cassete da editora Vidisco. Ai, amigos. É isso, pessoal. Esperemos que... A gente sabe que vocês estavam doidos para ouvir mais um episódio cheio de bacuradas e acho que nestes primeiros 5 minutos não desiludimos de maneira nenhuma. Mas pronto, continuo a agradecer o vosso apoio e não se esqueçam que de ir passando a palavra para ver se a gente aumenta aqui o número de seguidores. Já sabem que o nosso objetivo é ser famosos um dia, mas... não ao ponto de ser famosos para ficar ricos, mas ser famosos para conseguir fazer
um festival de metal engraçado aqui nos Açores. Vamos ver se a coisa calha. Vai calhar, vai E calhar. vai calhar. Vocês só têm que ir ao Patreon. É É só ao só. Patreon. É só aparecer um mecenas para aí com 1 milhão de euros. Também É não é só. muito. Também não é muito, né? Também. Bitcoins. Pode ser bitcoins, não vai mal. Podem usar a criptomoeda açoriana, a criptomédia. Criptomoedia. Moedia. É a criptomédia. É isso. Criptomédia é a moeda açoriana. Pronto, vamos se calhar às notícias para ver se a gente fala de metal hoje, não é? O que é que achas Bora. aí? Chuta aí. Bora aí. Açores Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. Aqui está, pessoal. Notícias da atualidade metaleira nacional e internacional para vocês rifarem durante a semana com a vossa malta. Hã? Rifes de notícias para vocês, não é assim? Não? É verdade. E pessoal que toca guitarra aí em casa, já se puseram a tentar tocar o nosso riff de notícias? Hã? Hã? Riff original AMP. Riff original. Remasterizado pelo nosso amigo Mike, mas não deixa de ser original AMP e toca nos corações de muita gente, de certeza. E agora já e pessoal que toca bateria também já pode tentar acompanhar, porque agora já tem bateria. É isso. E Não é baixo muito também. difícil. E baixo também. E baixo A gente esquece sempre do também. baixo. Esquecemos sempre. O baixo é aquele parente pobre às vezes, infelizmente. Atenção que a gente hoje vai falar de uma banda que o baixo era sempre muito bem gravado nos álbuns deles. Mas vamos. Já Isso vai lá ser vamos. mais. Já lá vamos. Vamos primeiro começar aqui na secção de notícias. É isso. Chutei uma Aquela primeira secção notícia. íntegra. Muito íntegra. Uh, A única do episódio. Exatamente. E vamos começar aqui como o Zé disse, é internacional e nacional. Eu vou para a parte nacional. E vamos falar de um festival que já vai acontecer este ano. Esperemos que aconteça mesmo, porque a coisa está um bocadinho complicada, mas vai acontecer de certeza. Vocês só têm que provavelmente vão ter todos que enfiar qualquer coisa no nariz antes de entrar e dar negativo. É só isto, também não é. Enquanto for no nariz, tranquilo. Exatamente. Estou a falar do Laurus Nobilis Music Festival, que vai acontecer. O Zé já tinha falado nisso, vai acontecer agora em julho. Tem como cabeças de cartaz os grandes Manowar. O Zé já tinha anunciado isto aqui há uns tempos, para o pessoal ir começando a comprar bilhetes. Vocês que foram juntando das prendas de Natal já podem se calhar comprar o passe pelo menos para o dia de Manowar, que é uns módicos 55 euros. E pronto, mas isto, a notícia o que é que os Manowar estão muito tão ansiosos para vir cá tocar para o público português, porque eles adoram o público português e eles dizem que estão muito felizes com o pessoal que faz o festival, porque eles pronto, obviamente querem ter lucro para poderem fazer o festival noutros anos, mas que são pessoal que, e nas palavras do grande Joey DeMaio, não são pessoal que faz espetáculo, não são pessoal que faz festivais para a Madonna e coisas assim, e depois convida uma banda de metal. Não, eles querem, é mesmo pessoal que só gosta de metal. E isto para dizer que o pessoal que for, se ainda não tem bilhete, eu acho que era uma boa ideia irem, porque vai ser um concerto do caraças, ainda mais porque eles até se o próprio a própria o pessoal que faz o festival, os organizadores, organização exatamente, vão fazer um palco do tamanho e do estilo que os Manowar querem, portanto não vai ser só, vai ser uma coisa para recordar, para mais tarde recordar, por isso é o último quem tiver concerto, hipótese, acho que é o último concerto da digressão. acho que sim. E pronto, já sabem, 21 de julho, se não tiverem mais nada para fazer e possam, acho que é uma boa ideia irem ver os Manowar a Famalicão. É isso. Vai dizer, dá-lhe a próxima. Ora bem, eu vou para uma notícia internacional. Também uma grande banda internacional. Estamos a falar dos Manowar, agora vamos falar do Judas Priest. Os Judas Priest também vão entrar em tour este ano. Infelizmente, acho que não há data para Portugal. Mas ainda, pelo menos.
Mas a notícia é que o guitarrista Andy Snip, acho que é Snip, já não vai entrar nas tours com a banda. Na verdade, ele não fazia oficialmente parte da banda, era chamado músico de sessão live neste caso, para as tours ao vivo, não é? Mas o Judas e o Rob Halford, disse tchau, até logo. Não foi bem assim, mas deve ter sido quase. Ao que parece, os Judas querem voltar a ser uma banda de apenas 4 músicos. Acho que é capaz de ser meio arriscado, até porque o Andy Snip já estava na banda porque o Glenn Tipton não ia para as tours ao vivo, porque ele tem Parkinson e aquilo está cada vez a desenvolver-se pior, então ele só aparece lá de vez em quando. O Richard Faulkner também há pouco tempo teve uma cirurgia, uma aorta, ou que era, também fez uma cirurgia. Ele teve quase. Foi, Teve bem mal, foi o coração, não foi? Foi uma cirurgia da aorta, o que era, aquilo, um aneurisma da aorta, aquilo até no Instagram do Rob Halford estava sempre a aparecer as coisas, os gajos tiveram que reagendar muito da tour. Portanto, Richard Faulkner com esses problemas dispensam o Andy Snip e o Glenn Tipton também tem problemas com Parkinson. Epá, é arriscado. É verdade que é um regresso às origens do Judas Priest só com 4 elementos, mas pronto. Neste momento é Rob Halford, Ian Hill, Richie Faulkner e Scott Travis na bateria e o Glenn Tipton de vez em quando. Portanto, vamos ver o que é que acontece. A notícia é essa, só que o Andy Snip vai deixar de ser participar com o Judas Priest. Mas ele diz que não está muito chateado com isso e se calhar pode ser que a coisa corra bem e ele não. E ele, se acontecer alguma coisa que esperemos que não aconteça, mas que eu volto. É assim. Eu tenho só mais uma muito rápida. Eu hoje estou nos festivais e para dizer que o nosso festival, um dos mais conhecidos do país, o VAC Open Air, o VOA, inicialmente ia ter 2 dias de espetáculo. Mas vai e pronto, já por acaso também já tínhamos falado nisto aqui, em que íamos ter Avenged Sevenfold, Creator e os grandes Megadeth, mas e depois também no segundo dia íamos ter os Mastodon e os Bring Me The Horizon, sim, nomes mais sonantes, mas eles decidiram, e acho que em boa hora, acrescentar mais um dia ao festival. Portanto, o Vagos Open Air vai ter mais um dia e fãs de Sabaton comecem a correr para comprar bilhetes, porque vão ser os cabeças de cartaz do terceiro dia, os Sabaton, os metaleiros das músicas de guerras. Vai ser a vestir o colete de guerra para cima e ala para o voa. Portanto, é assim, vocês a coisa, se quiserem comprar para 2 dias, conseguem ver Megadeth num dia e os Mastodon não, e os Sabaton no terceiro dia. Se gostarem se tiverem possibilidades para os 3, vão para os 3. É bom metal, sempre havia dar. É isso. Parece um bom alinhamento. Oxalá que aconteça, não é? Está sempre a ser aliado, a gente sabe lá. Mas pronto, é tudo ali para meio do ano. Vamos já ver como é que corre. Vou aqui dar uma última notícia, uma última sugestão. Estava a falar do Judas Priest. Aliás, já falámos dos Manowar, do Judas Priest, e agora vou falar de outros dinossauros do heavy metal, que é uma instituição que são os Saxon. Os Saxon, que são da mesma altura da New Wave of British Heavy Metal, do Judas, mas ainda estão a lançar coisas novas em 2022. É verdade, eles acabam de lançar um single chamado Remember the Fallen. Não é o Halloween tem como é que era? A Fear of the Fallen. Fear of the Fallen. Fear of the Fallen. Não. Esta é Remember the Fallen. E esta música basicamente é uma música a prestar o tributo aos milhões de pessoas que faleceram devido a esse bicho que não nos larga, que é o Covid-19. Ou as variantes do Covid-19, não é? A música está bem porreira. O videoclipe em si não é nada de especial, mas eu gostei de ouvir, meu. É claro que é uma música que
na nossa cabeça volta a passar aqueles momentos de do Covid, que não é? Confinamentos e coisas Sim, assim. confinamentos, ambulâncias, hospitais cheios, pronto. Mas daqui a uns anos, se calhar vai ser, se calhar vamos olhar para essas músicas de outra forma. E se calhar até podemos fazer um episódio de músicas só sobre este tema, sobre o Covid, nunca sabe, não é? Daqui a uns anos. Pode ser Talvez. que os gajos vão lançar agora um álbum, os Saxon vão lançar um álbum, se chama Carpe Diem, dia 4 de Fevereiro, e este é o segundo single. O primeiro single chama-se também Carpe Diem, sobre os exércitos romanos. O videoclipe está mais porreiro até. E é isto. É isto. Notícia sobre os Saxon. Grandes Saxon. Vão ouvir aí. Está no YouTube. É isso. Grandes Saxon ainda havia a dar-lhe, não é? Mesmo já com a sua idade, mas sempre para a frente. Dizer que antes de entrar no novo no episódio de hoje, que a nossa canequinha Nutella Amp está disponível para quem quiser comprar. Baratinha, é só entrar em contato com a gente. Mais uma vez o Zé bebeu da caneca. E está boa. E agora bebi eu também. É assim. Pessoal, vamos entrar no... Entrar então no nosso episódio. Aprende-se novas palavras no AMP. Exatamente. Vamos entrar no novo não. Sim, é novo, porque a gente ainda nunca falou disto, apesar de já termos. Vamos fazer hoje um episódio José Hermano Saraiva do Metal, um bocadinho. Vamos fazer um tributo. Um episódio aquele do Daniel Oliveira, aquele que eles começam sempre a chorar. É isso. No fim é o... Os olhos. No fim a gente vai perguntar a cada um da gente o que é que dizem os nossos olhos. O que é que dizem os nossos olhos? Perguntamos à nossa personagem tributo. Está lá em cima. Exatamente. Porque a gente teve linha direta com... Eles por acaso nunca mais disseram nada deste. Não sequer vieram a desejar bom ano. Ainda estão a festejar. Ainda está a festejar. Vamos ver se no fim deste episódio o nosso amigo naviga para a gente a dizer: vocês esqueceram-se de dizer aí umas coisinhas. Mas pronto. Então, vocês já devem ter percebido que a gente vai falar de um nosso Eternal. Acho que era o nosso beat guitar nos Eternals. Já não me lembro muito bem, mas acho que era o grande Chris Oliver. É verdade. Temos muito para falar deste amigo hoje. Muito para falar. Isto hoje é guitarra Ouija para cima da mesa, porque Exatamente. hoje há sessão de Eternals. Desta vez. Eu não sei porque. Deixa-me só dizer, não sei porque a gente, como vocês devem saber, ou melhor, vocês sabem que a gente está a gravar em hangares separados, não é? E é engraçado que a partir do momento que isto provavelmente foi uma falha aqui da net, mas a partir do momento que o Zé disse guitarra ou Ouija, a imagem dele ficou um pouco mais escura. Não sei se te fundiu uma lâmpada dessa. Este Nuno sempre aqui. Vou continuar. Não vou ligar para isso. Acho que saiu um pinguinho. Amigos, hoje temos um dos grandes mesmo. O grande guitarrista, uma lenda das guitarras, o Mountain King dos Sabatas. Um dos melhores guitarristas de sempre, virtuoso da guitarra, dos solos, dos riffs. Acho que vai ser um episódio muito porreiro. Porque é que a gente faz isso? É como o Nuno estava a dizer, nós temos uma linha aberta com o além, com o oculto. O nosso amigo Emi já nos vai abrindo estas portas, e hoje é o Chris. O Chris está aqui. O Chris está aqui connosco. Espero, pelo menos. Está aí, ele anda aí. Acabaste de ficar mais claro outra vez. Não sei o que é que se passa. Eu disse, já está a aparecer. O Chris, por acaso, é um caso curioso, porque raramente é lembrado nas listas de grandes guitarristas. Claro que na lista AMP está. Na lista AMP é porque foi logo um dos primeiros que nos surgiu na cabeça. Mas normalmente é deixado de parte. E tanto é deixado de parte ele, como não estava a dizer, também os Savatage. Ou seja, as histórias dos dois interligam. O crédito que se dá a um... aliás, o crédito que não se dá a um também não se dá a outro. Os Savatage e o Chris Oliver não dão o crédito que mereciam. Normalmente a malta conhece os básicos, não são básicos, mas pronto, o Slash, o Van Halen, o Zakk Wylde, o Randy Rhoads, pronto. Mas quando entra
Alguém que goste de metal e tu digas conheces o Chris Oliva e essa pessoa responder que não, epá, há ali uma falha. Tem que se fazer uma intervenção e explicar-lhe É verdade. quem é que é o Chris Oliva e quem é que é o Sabatage. Quem é que são os É Sabatage. verdade. Não, e vê-se mesmo o pessoal que gosta de guitarra e de tocar guitarra vai sempre estudar um bocadinho o Chris, principalmente nos primeiros álbuns dos Savatage, porque da mesma maneira que o Van Halen, que ficou muito conhecido pela sua destreza de dedos a tocar guitarra, o Chris equiparava-se muito a ele. Uh, e infelizmente geralmente o que o Zé estava a dizer, tanto os Savatage como o Chris são sempre considerados a banda e o guitarrista mais underrated de sempre, ou seja, menos que lhe dão menos valor quando não devia ser assim, porque pronto, por exemplo, o primeiro, a gente já vai chegar lá, mas o primeiro álbum dos Savatage é lançado exatamente no mesmo ano em que é lançado o Kill 'Em All dos Metallica. É verdade, também é verdade. Eu E se, também você- reparei nisso. e se vocês forem ouvir com atenção, há ali muita parecência. Iam Uhum. também buscar aquelas influências de speed metal, de aqueles inícios do thrash, não é? Os, os, Sa- E os Sabotage são uma banda que quem gosta de thrash, quem gosta de heavy metal, quem gosta de. Pá, é uma banda que atravessa muitos estilos, meu. Eu acho que não há. Não, quem gosta de Elton John, quem gosta de pianos, de música clássica, depois toda a gente sabe, não é? Ou não? Que veio da a Trans-Siberian Orchestra. É uma banda que atravessa uma quantidade de estilos. E mesmo, mas pronto, neste primeiro álbum, como eu estava a contar, é isso. Tu estás a ouvir, aquilo sai no mesmo ano do Kill 'Em All e do Holy Diver, mas um ok, álbumzão. Mas um álbumzão. é verdade. O Sirens, né? O Sirens é um álbumzão. Só o refrão o refrão da música Sirens, mesmo que dá o nome ao álbum. O refrão, desculpa, o riff. O riff O é um refrão dos. também, mas o riff é um espetáculo. Aquele tan, 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 O tan, riff da tan, 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 Sirens tan, tan, tan. eu adoro o riff da Sirens. Este álbum tem três riffs que eu gosto muito, três ou quatro riffs. Bem, tem montes de riffs, mas pelo menos eu apontei aqui que era o riff da Sirens e o riff da Fountain of the Youth. Fountain of Youth. Aham, Espetacular. exatamente, Adoro. espetáculo. Adoro este. Mas pronto, Mas é pronto, grande a Chris. Vamos aqui falar um bocadinho dele. Estávamos a falar é aqui verdade, vamos falar aqui. Vamos começar do início, não é? Vamos começar aqui é de verdade. coisas. Eu vou- Vou começar aqui, se calhar, com coisas que se encontram online. Rapidamente para trás Exato. isto. Para trás O isto resto vai ser da nossa sapiência. não vai sair da nossa presença, mas é coisas que Exato. portanto, alguns fatos que se encontram online. O amigo Chris, nome completo Christopher Michael Oliva, nasceu em abril de Em 1963. português, Cristóvão Miguel Oliveira. Christopher Miguel Oliveira. O Miguel Oliveira é um bom Exatamente. nome, não é? O nosso campeão de De MotoGP. motocross. De motocross, MotoGP, motocross. Meu Deus. Ah, fato curioso que não está online é que ele teria, portanto, nesta altura, a idade do meu sogro, 59 anos. Já Infelizmente vi. não é? Nasceu em Nova Jersey e a sua família andou sempre de um lado para o outro, mudou-se numa altura para uma Flórida, terra, não é? sim, para a Flórida, também uma terra de muitos portugueses. Era o irmão mais novo de John Oliver, não é? O irmão com quem fundou os Grandes Savatage, mas já lá vamos. O John é o nome do irmão, não é? Dizia que o seu irmão já de pequeno já demonstrava habilidades com a guitarra, não é? Sem ter qualquer ensino pronto, sem ter qualquer Sim. aulas de música, não é? Ele Portanto, era completamente autodidata. autodidata e ele não sabia nada de teoria musical, ou seja, não era Apanhava as aqueles. coisas do ouvido, não é? Exatamente. Mas ele conseguia, diz-se que ele conseguia tocar qualquer música de ouvir. Sim. E E vejam a época onde estava isto. Estamos a falar de 70 e poucos. é O, verdade. os Sabotage foi para aí 80. Portanto, tem que ser 70 e poucos. Portanto, não havia as tecnologias que nós temos atualmente para ver como é que se fazem os solos, como é que há tantos vídeos para fazer solos, ou seja, era um predestinado, não é? Exatamente. Eu estive a ler que a família dele tinha muitos. Era uma família que era uma família musical, tinha muitos instrumentos em casa. O pai era pianista e tinha muitas guitarras por casa. Inicialmente até era o John
que tocava guitarra, mas depois já percebeu-se que o irmão tinha um talento natural. E pronto. E Sim, aí o- começou a história deles. é verdade, porque o Chris até começou por tocar baixo, Uhum, mas depois descobriu uns senhores chamados Michael Schenker, acho que é assim que se diz, uhum. e o grande amigo dos Deep Purple, Richie Blackmore, e ele então disse: pá, não, eu vou tocar guitarra. Michael E Schenker então com a sua começou. Flying V. Exatamente. E então começou a tocar guitarra e pelo que se diz, eu tocava praticamente todo o dia, toda a hora. Né? Eu até vi que uma das últimas coisas que o pai dele disse depois da sua morte foi que o Chris era aquela pessoa que se havia coisa que ia ficar na memória dele era que não era impossível entrar em casa e não ver o filho com o Guitarra violão na na mão. mão. Ele estava sempre de viola na mão, ele não fazia nada, estava sempre. Ele dedicou-se ao instrumento e pronto, tornou-se a sua paixão. E foi isso que lhe fez ser o guitarrista que é. E geralmente é sempre assim quando. Sim. É isso que se passa quando com os grandes virtuosos. É exatamente isso. É criarem aquele elo de ligação com o instrumento que depois sai coisas lindas, não é? Mas ele realmente ele tinha um talento natural mesmo. E depois ele criou um estilo próprio, que vamos falar aqui, que não tem. É um estilo mesmo próprio, que não é cópia nenhuma, é uma mistura de muitos estilos, como eu não estava a falar, do Michael Schenker, do Richie Blackmore, do Van Halen, muitos estilos, mas criou e fez o seu próprio estilo, o que é fantástico. E tu vês a evolução dele de álbum para álbum, não é? Mas se calhar nos últimos álbuns já toca de outra forma, mas vês mesmo desde o início, a forma de tocar é espetacular. É isso. E Uh, então, e então eu vi o irmão começaram a tocar em casa, não é? O irmão sempre foi mais. Era mais velho Toda a também. era mais velho, toda a gente conhece a voz do John Oliver. Espetacular, espetacular também. Grande voz. Exatamente, aquela voz rouca. E então aquilo eles andaram, iam tocando em casa, o John mais ao piano e também à guitarra, e o Chris nas suas guitarradas, e acabaram por criar uma banda chamada Tower, em que imaginem o John Oliva a cantar e a tocar bateria. Tipo a Eagles. É isto. Bom, ou a Ringo Starr também, de vez em quando. Ou a Ringo Starr, não é? Ou há também o outro. Agora esqueci-me o nome dele, o Carequinha, o- O outro, pronto. não interessa. 31 minutos cortar. e, pronto, os Towers começaram a tocar umas covers, não era? Do Black Sabbath, Van Halen, Rush, mas antes disso, dizer a parte mais importante que a gente já falou no coisa que a gente já falou no nosso episódio dos Eternals, que é o dia em que o nosso amigo Chris vai participar num concurso de novos talentos da guitarra e espanta toda a gente, mete toda a gente de queixo caído quando estava tudo para lá a dar o seu melhor. E o que é que ele vai tocar? O Eruption. Ai, ai, um dos maiores solos, música, um dos maiores solos de sempre, pelo mestre do tapping, hein? Do mestre, não é do tapping, mestre da guitarra, um grande Eddie Van Halen, e chega um miúdo de 16 ou 17 anos e toca esta música, e como eu estava a dizer, tu tens 16 ou 17 anos, e estás em mim, acho que nem foi, deve ter sido antes de 1980, ou seja, não tens nenhuma das tecnologias que tens atualmente para conseguires perceber em pormenor como é que se toca aquele solo, e apanhas aquilo e tocas aquilo. Devia ter sido uma coisa mesmo Sim. espetacular. Isto até é uma parte que o Zé há de saber explicar melhor do que eu, porque eu, como já expliquei aqui, dedinhos para guitarra é nada. Mas acho que o Eruption é mesmo uma coisa muito difícil de tocar, não é? Tens que ter uma destreza de dedos
enorme, o dedo mindinho tem que ir vai buscar umas notas meio estranhas de vez em quando. Pronto, não dava para mim. É só para. Não dá para ti, nem para a maior parte dos guitarristas. Mesmo aqueles Pois. que. Mesmo os bons guitarristas, muitos deles não se aventuram a tocar isto em público. Portanto. Pois, eu lembro-me de ver uma vez no. Um gajo do YouTube tinha vídeos no YouTube a mostrar, tipo, a mostrar os melhores solos de sempre e não sei o que. E ele dizia mesmo: eu vou tocar, vou tocar o Eruption só para mostrar. eh, Dificuldade basicamente ou onde é que. as notas, mas toco muito mais vento do que o Van Halen tocava, porque eu não tenho destreza de dedos para chegar lá, menos eu admitia, né? Isto para dizer que o Chris com 16 anos tocava na boa. E, exato. E o que é que deu origem? Deu origem a. Hoje em dia se calhar era bem mais difícil ganhar Uma competição de. uma competição, não, ganha o prémio que lhe deram, não é? Ah, Já sim. viste que é uma Stratocaster, ganhou esse concurso e ganhou uma Stratocaster branca, que depois lhe acompanhou durante toda a Viria vida. a tornar-se o símbolo dele. Este é um daqueles casos em que a guitarra torna-se símbolo do guitarrista. Tu olhas para aquela guitarra Exatamente. e sabes que é ele. A gente já falou nisto noutros episódios, que é quando o instrumento confunde-se com o artista. Neste caso é esta a Stratocaster branca. É verdade. E eu estava a dizer que hoje em dia provavelmente seria muito mais difícil porque uma Stratocaster ainda é uma guitarra cara, não é? Depende E a Stratocaster é o nome é o estilo da o guitarra. estilo. Sim, Mas mas depende da marca. Sim, mas aquela era mesmo a Fender, não é? Uma Fender Sim, Stratocaster, acho eu. acho que é. Acho que estou certo. Mas pronto. E então, o nosso amigo John, com a sua guitarra, e formou o Tower, como a gente estava a dizer, e depois, pronto, quando eles estavam a tocar as suas covers e isso, e pronto, decidiram que o John devia sair de trás da bateria e devia ser o frontman. E criaram uma banda chamada Avatar. Hoje em dia Vocês. seria a banda daquele filme dos bonecos azuis. Exatamente. Eh, Do filme. Apesar de o filme de James Cameron, né? Que foi antes de ser o filme de James Cameron, 30 anos antes, já era a banda dos Irmãos Oliva. é Aliás, verdade. era a banda dos Irmãos Oliva e era capaz de ser a banda de mais algumas pessoas, porque acho que isso influenciou na troca de nome. Tu que sabes bem esta história, quando eles trocaram o nome É, eles dos depois descobriram que eles fizeram uns quantos concertos sob o nome Avatar, mas depois descobriram que havia mais pessoal que tinha esse nome e então decidiram arranjar o nome da banda e então vai juntamente com as suas esposas na altura pegaram no nome Avatar e para lhe dar assim um toque tinham mais. posto um S dos É, Kiss, não era? Os S exatamente. dos Kiss, Era de exatamente, porque era uma Savage. banda que dizia muito ao Chris e depois misturando com a palavra Savage e juntando ao Avatar criaram um Savatage. Savatage. E, Espetacular. uh, e pronto, ficou esse de certeza que era um nome que não existia Sim. e, e eles foram para a frente com isso e trabalharam e lançaram um álbum em 1983. Como estávamos a dizer há bocadinho, na altura que saiu o Kill 'Em All dos Metallica, eles lançam um também chamado Sirens. É verdade. Grande álbum de estreia. O Sirens, Sereias em Portugal. Exatamente. Ou Sirenes, pronto, isto agora. aliás, Mas dois álbuns, neste não? caso é mais. O quê? Foi o Sirens e o EP, The Dungeons Are Dungeons Are Calling. Calling, não é? Mais ou menos, quer dizer, primeiro foi o Sirens e depois foi o The Dungeons Are Calling. Exatamente. Mas Exatamente. grande álbum. E depois é isso, quando está a dizer, saiu no mesmo ano do Kill 'Em All, ou seja, e por acaso eu olho um bocadinho como o Kill 'Em All é um álbum em que os Metallica ainda estavam a ver como é que ficava melhor o seu som. E quando tu vais ouvir atualmente, notas muita diferença. Mas pronto.
Este do Sirens, epá, não nota assim tanta diferença quanto isso. Também, Sim, eles apesar de. Os Savatage, apesar de terem evoluído a sua maneira de tocar e tudo, eles, mesmo nos últimos álbuns, e pronto, não vamos falar só até aos álbuns em que o Chris uhum, tocou, apesar de mesmo depois disso eles terem continuado sempre a manter uma sonoridade um bocadinho parecida, mas mesmo o Chris ainda acho que ainda lança o Streets, eh, e depois disso também, mas eu conseguia sempre ir buscar, nem que fosse numa música ou duas, conseguias ir buscar músicas que te ligavam ao Sirens, sim, aos primeiros álbuns. Enquanto que, comparando aí aos Metallica, como tu estavas a comparar, hoje em dia já não. é rara a música que tu É. consegues ir buscar ao Kill 'Em All. Não Não, consegues ir. e mesmo ter a ver na forma de cantar, na forma de tocar mesmo, pronto, a forma de tocar, falando dos riffs, não é? Aí tens sempre parecências, não é? Mas, epá, eu puxei aqui os Metallica, mas foi só porque não foi naquele ano que saiu o Kill 'Em All. Mas o que eu quero dizer é que não noto tanta diferença. Vejo um seguimento mais normal nos Savatage. Exatamente, Por acaso, exatamente. por acaso muito engraçado. E pronto, este álbum é a tal história. Porque é que estamos aqui a puxar o Kill 'Em All? Porque temos uma banda que foi os Metallica, que no mesmo ano lançou o seu primeiro álbum, e pronto, os Metallica também não tiveram assim, não foi só estavam os dedos e tiveram sucesso, mas é pena que esta banda que depois teve Reconhecimento, não é? eles nunca conseguiram ter aquele single. A gente depois vai ver depois álbum a álbum, mas apesar de excelentes, por exemplo, este Sirens, a música Sirens, o álbum arranca logo com esta música. Uh, Epá, o riff desta música, como estava a dizer há bocadinho, é espetacular. É lindo. Eu adoro. E é um riff que ainda hoje em dia não, porque eles não têm tocado, mas era uma música que ficou obrigatória ser tocada nos concertos ao vivo dos Savatage. Epá, é uma música que mal começa o riff, é logo vontade de abanar o Da Banana capacete. Bacete, é verdade. É que E o gajo consegue criar esses riffs e muitos riffs mesmo. Epá, não sei, meu. Acho estranho porque é que não têm tanto reconhecimento. Não sei. é verdade, é verdade. Não. Um, Este epá, riff, o da Holocaust, também espetacular, meu. O riff do exatamente. Holocaust. Muitos. Há quem diga que este álbum é muito. É considerado um dos álbuns que depois que ajuda a servir de fundação para depois o power metal e o metal progressivo. Hum, pois, Mas certo. pronto. É bem possível, é bem possível. Não é? Ao menos algum reconhecimento que se dá a esta banda, pelo menos. Exatamente. Não é? Não, Exatamente. é um grande álbum. Uma coisa engraçada que este álbum tem é que no booklet, vi isto online, no booklet tem a banda deu uma espécie de apelidos a si próprio. Então o John Oliva é o Shrieks of Terror. A banda portanto, ou seja, gritos de terror. O Chris Oliva é o Metal Axe, próprio, apropriado, machado de metal com a sua guitarra. Depois no baixo temos o Kid Collins, da Bottom End, e na bateria, que foi um dos originais, os Savatage originalmente eram só três. Era o John Oliva, Chris Oliva e Steve Washolz. Depois é que eles juntaram o Kid Collins para fazer este álbum. O Steve Washolz, acho que é assim que se diz, era o Barbaric Cannons. Canhões barbáricos. Muito bom. Muito bom. Exatamente. E Acho que é um... este álbum tem uma cena muito interessante. É que foi o primeiro álbum de heavy metal gravado no Morris Sound Studios, que hoje em dia é conhecido por um dos principais estúdios de bandas de renome do metal terem gravado lá. Mas este foi o primeiro álbum de heavy metal Ok, gravado nesse estúdio. espetáculo. É Grande, engraçado. grande Chris e John. Muito fixe. Muito bom, pá. Olha, e outra coisa que queria falar aqui é das guitarras do Chris Oliva. Estávamos ali há bocadinho a falar da Stratocaster branca. O Chris, ele usava guitarras Jackson e guitarras Charvel. As marcas eram Jackson e Charvel. E uma coisa que ele tinha sempre era o Floyd Rose. O Floyd Rose é aquele
para quem não sabe, não é? É aquela, aquela varinha que faz com que as notas ficam pronto, mais ou menos isso explicado. Manivela. Pronto, aquela manivela, não é? Mas pronto, ele tinha, uma das guitarras favoritas dele era uma guitarra que se chamava Gargoyle, uma guitarra que tinha uma gárgula lá, estilo Super Strat, azulinha, com uma gárgula cinzenta atrás dos pickups. Muito fixe. Depois havia. Uma gárgula que é usada mais tarde na capa do Dead Winter Dead. No álbum, no primeiro álbum, que ele não está. Exatamente. Portanto, que era a guitarra favorita dele. Portanto, mas ele tinha outras também muito fixe, que era uma guitarra branca com riscas tigresas. Estava muito bem para a altura. Não sei se. A Randy Rhoads. É isto. Um dos seus heróis também, penso eu. Há também noutras cores, não é? Há uma com a imagem da esposa dele, tipo mesmo uma tatuagem. Mas depois, a guitarra que realmente é sinónima com ele é esta Charvel, marca Charvel, branca. Então é mesmo aquele branco mármore, hipnotizante mesmo. E depois os pickups são em pretos, ou seja, dá ali um contraste espetacular, meu. Há uma capa alternativa do Street, a parte Da aquela versão narrada. na versão narrada, que é a guitarra com as rosas, acho que é com as rosas assim, com as flores nela. Entrelaçadas no braço. É espetacular, meu. E se vocês, só se vocês virem, se vocês pesquisarem online o lugar onde ele está sepultado, não é? Onde ele morreu, normalmente tem uma estrutura de uma guitarra cheia de flores brancas a simbolizar essa guitarra. É impressionante. Muito, muito fixe. Pronto, isto foi só aqui uma parte de guitarra. Eu tinha um caderno, nos meus tempos do seu, eu tinha um caderno que tinha essa guitarra. É assim. Eu costumava desenhar guitarras, mas era mais para as guitarras do Slash. Se bem que esta podia ter sido uma delas. Estávamos a falar do Randy Rhoads. O David Ellefson. Sempre sem vídeos. Sempre. Na altura, em 80, ainda não havia Instagram nem nada disso. Ele disse que, a falar sobre o Chris, ele tinha um toque de guitarra fenomenal e que tu podias ouvir as raízes clássicas dele e apreciar o conhecimento e compreensão da destreza que era a grande assinatura do seu trabalho. E que ele foi um herói e pioneiro da guitarra no metal, da mesma maneira que o Randy Rhoads tinha sido antes dele. Ou seja, ele, comparado a Randy Rhoads, toda a gente tem o respeito que tem do Randy Rhoads pelos riffs e pelo prodígio da guitarra que ele era. E o pessoal que está no meio comparava aqui o Chris ao Randy. Agora vocês imaginem o que era estes dois mesh se eles algum dia se tivessem juntado em palco. Imagina a idade que eles morreram. 25 e 30 anos. Não? Imagina o que é que eles eram atualmente. Se calhar nem estávamos, se calhar, não sei, mas se calhar estávamos a falar acima de Eddie Van Halen, acima de... Não sabemos, meu. Porque eram realmente prodígios de fora de normal. Aliens. Iam ser daqueles... Eu acho que hoje em dia já é muito difícil. A gente fala muito aqui de quando nos anos 80, anos isso, deu-se origem ao thrash, deu-se origem ao power metal. Hoje em dia o mundo está muito no tentar aperfeiçoar o que já existe e nunca criar nada novo. Uhum. Eu acho que se por exemplo, quem diz estes dois diz outros, mas eles, da maneira que eles já eram na altura, eles se calhar hoje em dia ainda iam conseguir inventar alguma coisa de novo. Coisa que hoje em dia já não aparece, parece que não aparece ninguém que faça isso. Estes guitarristas, não é? Guitarristas inovadores. Exatamente. O nosso amigo Mike, o outro dia, estávamos a falar num guitarrista, agora já não me recordo o nome dele. Mas eu acho que, não sei, eu não tenho visto, eu e a gente ouve muito metal, ouve muita música, mas eu não tenho visto aqueles guitarristas inovadores sobre prodígios fora de... Não sei. Não é fácil.
Não sei. Mas pronto, Ok, não é? pode ser que apareça um dia. É, mas realmente o som do, do, do Chris, o tom dele, a malta que é guitarrista, tipo eu, guitarrista wannabe, tipo, a gente estamos sempre a lutar com o amplificador, ou com o pedal, ou com o programa de computador para ter aquele som que queremos, aquele som, sei lá, gostamos. Por exemplo, eu luto para ter aquele som do Hetfield na Sad But True, aquele som pesado. Estás a ver? Este gajo, o tom do Chris, é fora deste mundo. O gajo conhecia a guitarra de trás para a frente e sabia como colocar as configurações dos amplificadores, que provavelmente ele tinha muita malta por trás também a ajudar, mas não sei se tinha assim tanta. É que o gajo metia os riffs, o tom da guitarra, de forma que os sabotages eram ele é que era a guitarra. Ele tocava os riffs e tocava os solos. Ou seja, era o lead e o ritmo de guitarra. E o gajo passava do riff para o lead com uma definição perfeita. Tipo, de um riff pesado e forte para um solo com destreza máxima a ouvir todas as notas. É espetacular. Adoro. Era isso que eu ia dizer. Era uma única guitarra na banda que fazia o que muitas bandas não conseguem com duas. É isso. O gajo era qualquer coisa. E depois, pronto, isto juntando, ele juntando ao irmão, ao John, que com as letras e tudo, porque os Savatage, a gente está-se aqui a focar um bocadinho mais na parte instrumental por causa do Chris, mas em termos de letras e tudo, os Savatage estavam muito à bem, frente. não é? Muito à Muito à frente. frente. E à medida que o tempo foi avançando, eles foram cada vez melhorando a sua forma de escrever letras e até vieram dar acho que eles vieram a ser das primeiras bandas de metal a ter uma rock opera. Se não foi a primeira. Mas pronto. Sim. Uma metal, pelo menos metal, mais para o metal opera, Uma capaz metal de ter opera. sido das primeiras, talvez. Ele participa em 7 álbuns da banda. Ou seja, ele vai desde 1983 até 1900 Vamos falar. até 1991. Não? 93, desculpe. Até 1993. Eu parei no Streets, mas esqueci-me do Ainda Edge of tem o Thorns. Edge of Thorns, exatamente. Vamos falar aqui do Wall of the Mountain King. Bom, entretanto a gente estava a falar estamos a falar do Sirens, já falámos do The Dungeons Are Calling, também saiu o Power of the Night. Eu só não te deixo falar do of the Mountain King sem falar do riff do Power of the Night. É isso. O Power of the Night, grande riff, meu. O gajo tinha uma cena que era, o gajo usava muito nos riffs, slides. O gajo fazia. E este riff do Power of the Night, eu adoro este riff, meu. Este do Power of the Night e o Fountain of the Youth, neste álbum, são dos riffs que eu gosto mais. E o gajo a fazer riffs com power chords é espetacular. Adoro. Eu dei por mim muita vez a sacar uma versão, porque o Power of the Night é a primeira música do. Os Savatage têm esta coisa engraçada, principalmente nos primeiros álbuns, que era a primeira música era logo a música que dava o nome ao álbum. Geralmente não é muito assim. É logo, vai esta. O Power of the Night começa com uma introdução ainda um bocadinho longa, lá uns efeitos mais estranhos, para depois entrar mesmo a música em si. E eu dei por mim muita vez a sacar esta música sem a introdução, começava com coisa, e então era pronto, ouvia a parte do riff, pum, começava a música de novo. Pá, e eu riff outra vez. Eu falava ali um bocadinho, não ouvia a música, só ouvia ali o início. Porque aquele riff para mim é dos melhores. Eu não sei como é que é de explicar isto, mas isto tu quando consegues
quando consegues reconhecer a música só por uma nota ou duas, mostra Uhum. muito da qualidade dela, não é? Uhum. Pá, é E uma das estás a, minhas músicas preferidas de Sabatagem de hoje em dia. e estás a ver o gajo, tu, o Chris Oliva, nós falamos de solos e falamos de riffs, porque os riffs deles são quase tão bons como os solos, meu. É impressionante. Meu. Sim, O sim, gajo tinha mesmo, sim. o gajo tinha feeling tanto para solos cheios de técnica como para criar riffs que ficavam na memória. Espetacular. Isto Muito bom. isto mostra muito do que é. Vocês imaginem-se que a vossa vida andava à volta disto, ou seja, vocês acordavam e todos os dias tocavam, acho que dizia-se que eu tocava à volta de 6 horas de guitarra todos os dias, eh, todas, todos os dias, né? E imaginem uma pessoa que vive todos os dias, a gente às vezes, pronto, trabalha à volta de 8 horas, não é? Mais coisa, menos coisa. Agora imaginem um dia de trabalho todos os dias a tocar guitarra. É isso, pá, não É, é. Não, é, de- não há palavras, meu. Eu é, acho que a cena de hoje em dia é que a maior parte da malta que toca. A maior parte da malta não, mas muita da parte da malta que toca guitarra hoje, os chamados guitarristas TikTok, é que fazem vídeos de 15 segundos. Conhecem as escalas todas, tocam tudo direitinho, mas depois pá, não sabem fazer um solo ou um riff que fique na memória. E estes gajos, eles viviam para aquilo, mas não era para as redes sociais, não era para, era para a música mesmo. É espetacular. Espetacular. Grande, verdade. grande Cris. Mais, o que é que a gente tem? Vamos aí para Eles o têm, outro álbum, não é? no ano do nosso nascimento. eh, Eles têm o álbum Fight for the Rock, Fight for the Rock. eh, que realmente é capaz de ser Acabaste de ser o mais fraquito, não? o mais fraquinho. Porque pronto, também não houve muito tempo para trabalhar. Uh, e, uh, e pronto, não tem, é daqueles que não tem assim nenhuma música que um gajo diga: olha, pronto. Não, É, esse é o mais fraquinho. A coisa boa é é, que foi nesta altura que eles começaram, ou a seguir este álbum, começaram a trabalhar com o era isso Paul que eu ia O'Neill, dizer. não é? Paul O'Neill, É isso. Este álbum foi um bocado, pode-se dizer que foi um fracasso. E a editora não pôs a banda a andar. A gente está quase. Mas é como a gente está a dizer, a gente está quase aqui um bocadinho a dizer, mas é a história um dos bocadinho a história. sabotagens. Exato, mas elas confundem-se porque o Chris via para isto, o Chris via para a banda. E Não, mas este episódio deste álbum tem a parte que influencia, a parte que tem do Chris é que o álbum foi um fracasso, não é? O John Oliva quase que entrou em depressão com a bebida e com drogas. E ele com drogas tem sempre. Há pouco tempo exato, saiu outra notícia, né? Mas pronto, o que aconteceu? A internet diz que os Megadeth e o Ozzy Osbourne tentaram contratar o é Chris. verdade. Se bem que aqui o meu amigo investigador Nuno, ele já teve É aqui. isso. Eu armei-me em Sherlock Holmes do metal e quis ir investigar esta história do David Mustaine, ter tentado recrutar para os Megadeth o Chris. Isto foi naquela altura em que a gente outro dia falou nisto, mas foi naquela altura em que os Megadeth estavam sem guitarrista e que depois mais tarde veio o Marty Friedman para Uhum. tocar para os Megadeth. Mas supostamente neste período o nosso amigo Chris estava aí a fazer sucesso e o Dave Mustaine já lhe é chamado. Isto chega-se a um ponto que para mim o nome certo é o que a gente lhe chama a gozar. E o Dave Mustaine parece que tentou recrutá-lo. Não foi assim há muito tempo que esta conversa voltou à baila e o Dave Mustaine negou desta maneira. Ele foi ao Twitter, pegou na notícia, meteu o link da notícia e escreveu Not true. E Está. pronto. Curto e grosso. Uh, Está feito. Curti grosso. Mas pronto,
o Dave Mustaine a gente já sabe que Sim, isto pronto, pode ser às verdade ou vezes mentira, não é? Ele às vezes faz ali exatamente uma história. é verdade. Eu gosto de uma pessoa que gosta de viajar na maionese, como se dizia no, É isso. como se dizia antigamente. Mas era, E pronto, não sei se, pá, eu ainda bem, por um lado, até gostava de ter visto o Chris é o estilo do Marty Friedman. Tinha ali muitas coisas Marty Friedman, podia calhar bem nos Megadeth, mas por um lado, sim. ainda bem que Mas ficou tinha-se no perdido Estado. muita coisa. Tinha-se perdido Claro, muita coisa. se calhar tinha sido mais castrado pelo Exatamente. Dave Mustaine. É verdade. Ah, o, o Zé estava a falar da história do Chris, não, do John ter tido os problemas com as drogas e tudo. Ahm, Isto porque houve uma altura que foi. Eles trabalharam. Eles estavam a fazer torneios com o Dio, não era? Chegaram a Ah, fazer com os Metallica também. sim, Esta é com os Metallica. Esta turnê do Fight for the Rock, eu acho que foi uhum. com a dos Metallica. Mas pronto. E, e como uma coisa não correu bem, então eles, os representantes lá da editora, puseram-nos a trabalhar com o Paul O'Neill. Isto é muito importante porque o Paul O'Neill, pronto, trabalhou. Eu já tinha trabalhado com AC/DC, Def Leppard, Aerosmith e, e trabalhou com os Savatage. E pronto, ele criou-se logo ali uma química porreira entre o Chris e o Paul O'Neill. Uh, ele diz que ele tinha um som inacreditável e que nunca tinha ouvido um guitarrista tão bom como o Chris. E pronto, e eles criaram e foi para trabalharem no Wall of the Mountain King, que foi o álbum que veio a seguir. E o Wall of the Mountain King, O pronto, Wall of the Mountain King, para mim, está a disputar. Tem dois álbuns que eu adoro nesta era dos Savatage, que é o Wall of the Mountain King e o Streets. E estes dois estão a disputar um com o outro. E nestes dois, tem dois riffs que eu gosto mais. Também está a disputar um com o outro, que é o riff do Wall of the Mountain King e o riff do Jesus Saves. São dois riffs que eu adoro. sim. Gosto O Wall of the Mountain King tem uma parte que havia mais ou menos a meio da música pronto, como é que eu vou fazer esta parte sem soar muito mal, porque eu tenho muito jeito para isto, que é aquela parte do que é uma parte que o John vai dizendo no, no, muito. que é uma parte um bocadinho mais veta da música, e se vocês repararem com atenção, ele está a fazer está a fazer aquele riff e vai-se ouvindo por trás na guitarra. Ou seja, esse pormenor é um pormenor estúpido, entre aspas, na guitarra, mas mostra o trabalho que tem ali na música. Ele inventa aquele riff e aquele riff sai espetacular e soa muito bem na música. Eu não precisava de ir trabalhar a dar aquele toquezinho ali para ficar ainda mais trabalhado, mas ele A dá. detalhe, E é o detalhe. o Chris tem riffs e licks de 3 ou 5 segundos que são mais complexos que se calhar muitas bandas têm numa música toda. Que é mesmo, Exatamente. não há qualquer dúvida. Este álbum, se tu gostas de thrash, se gostas de heavy metal, se gostas de música clássica, se gostas. É um álbum clássico. Para mim tem tudo, meu. Um álbum. Eu gosto muito deste álbum. É um álbum que eu, É, que eu É curto capaz, mesmo é bastante. capaz de ser a All of the Mountain King é capaz de ser a música mais conhecida do Savatage. Epá, e tudo por culpa do Chris, porque esta música tem. Gosto. Mas também tem outra lá que é o 24 Hours Ago, que também, Sim, tem a também White tem. Witch. White Witch também Sim, é muito fixe, meu. Grandes riffs, meu. exatamente. Pronto, eu não me recordo se este foi o álbum que eu ouvi primeiro, se foi eu acho que foi o Streets, mas, mas este riff ficou-me na memória e pronto, tem as coisas ficam na memória e uma pessoa sei, gosta mais, não é?
E este, E foi este daí, sim. E foi daí também que pronto, ele passou a ser conhecido pelo Mountain King, Mountain né? King. Este álbum que foi uma inspiração de um clássico norueguês, de Edward Grieg, Grieg. do Prelude to Madness, que é a música, se não me engano, é a música instrumental deste álbum, é a Prelude to Madness, que é o primeiro instrumental completo do, Sim. uh, do Chris. O Chris Colville tinha muitas partes de muitas partes de dissolves entre músicas, e acho que é o Dave desculpe, acho que é o Dave Ellefson que diz que numa tour que ele fez, que os Savatage fizeram, que acompanhavam os Megadeth ou que era, ele todos os dias, ele todas as vezes ele parava para poder ir ver o Chris a se lá em palco, porque era um espetáculo de O outro gajo, mundo, né? o gajo tinha, como o Randy Rhoads, eles iam buscar muitas coisas à música clássica. E esta Wall of the Mountain King, como eu não estava a dizer, é uma inspiração de uma música, de uma peça clássica, que é o In the Hall of the Mountain King, que é uma música que tem aquele riff do Inspector Gadget. É engraçado que os gajos vão buscar estas influências à música clássica. Muito porreiro. Eu vou. Quem ainda gosta de metal e ainda conhece Chris Oliva, pá, é o que eu digo, É faça uma verdade, intervenção. é verdade. Eu, isto depois criou-se aqui uma parceria muito grande com o Paul O'Neill, que ele juntamente com os irmãos Oliva escreveu muito do repertório dos álbuns que vieram a seguir da banda. E ele diz que ele dizia que o Chris Oliva, o Paul O'Neill dizia isto sobre o Chris Oliva, dizia que ele podia tocar qualquer coisa que tu pudesses imaginar e que ele podia trabalhar um solo em torno de uma voz sem nunca interferir na voz, ou seja, e realmente vê-se isso em algumas músicas dos Savatage. Ele está a soar por trás Sim, da música. não está a tirar protagonismo à voz, não é? Exatamente. É Vê-se, por engraçado. exemplo, no Believe, que é uma das melhores baladas de Uhum. sempre. Ainda estou a dizer de Savatage, das melhores baladas de sempre mesmo. Eu adoro. No fim da música, ele está a soar por trás e tu não deixas de cantar e de ouvir a música por isso. Até pronto, basta. Eu acho que E eles têm essa, têm o sol final da Believe. E o sol final sim. da Believe, que é outra coisa também. E o When the Crows Are Gone Ai. é espetacular. Eu podia ficar o episódio só a falar de riffs e solos de. Sim. When the Crowds Are Gone está no Gutter Ballet, também é outro álbum muito bom dos Savatage, que se inspirou num musical que o O'Neill tinha escrito. O Paul O'Neill tinha escrito um musical que era sobre a ascensão e a queda de uma estrela de rock. E eles fizeram o álbum um bocadinho à volta disso. O When the Crowds Are Gone fala muito disso, que é quando se vai embora as pessoas e eu estou sozinho. Epá, é a primeira balada deles e é espetacular. O John Oliva com a sua voz rouca e aguda ao mesmo tempo ao piano e os solos do Chris por trás. Epá. É a primeira incursão dos Savatage numa rock opera. Pronto, o a seguir, o Streets a Rock Opera, é uma rock opera, mas esta era a primeira forma de como é que seria uma rock opera dos Savatage. E há uma música que é Summer's Rain, que é esta Ui. música. Esta música, se fosse escrita por qualquer outro guitarrista destes grandes, Slash ou Eddie Van Halen ou assim, era uma das melhores músicas um dos melhores solos de sempre. Mas pronto, foi aqui pelo Big Chris, né? Mas pá, grande música esta Summer's Rain. O Summer's Rain, tá o John a cantar In the Summer's Rain e ele está sempre por trás. Ele sobe a música quase toda. É espetacular.
o que eu queria dizer era isto: é que quando eu ainda estava a falar de When the Crowds Are Gone, eu era um gajo que geralmente as baladas tem havia um, sei lá, andava aí à volta de um dedilhado na Uhum. guitarra, uma coisa assim, só para dar aquela caminha musical, como é que Aquela costuma dizer, emoção. aquela emoçãozinha. O Chris conseguia pôr riffs nas baladas É e isso. soava bem, É porque isso. É geralmente isso. a gente associa um riff a uma. A gente associa o riff a uma música mais rápida, mais pesada. E ele conseguia meter riffs numa. Vê-se pelo When the Crows Are Gone, por exemplo, que epá, ele mete riffs ali. Uhum. Ficam bem, eh, não é? Ficam bem. com aquele tom de balada, não é? Mais baixo, mas epá, e sinceramente é daquelas músicas que as baladas dos Savatage geralmente têm esta coisa que é de me fazer levantar os pelos dos braços e fico todo arrepiado. Epá, é que o gajo é o que eu estava a dizer. Ele passa dos riffs grandes e pesados para os solos melódicos de uma forma tão natural, tão normal, meu. E depois junta isso nas baladas também, juntar riffs numas baladas. É espetacular, não? É que a gente, por exemplo, falava do Dimebag Darrell, que era um shredder, não é? Como se costuma dizer. Que também era conhecido por seus riffs e tudo. Mas o Chris conseguia juntar as duas coisas. Eu conseguia ser um shredder, eu conseguia ser tipo Bom, só riff. o Dimebag também há muitas músicas que ele também faz outro estilo. Mas pronto, mas o Chris era Sim, mas outra o onda. que eu queria dizer o Chris consegue juntar a parte melódica a isso. Hum. Que é algo que por exemplo, o Dimebag não tinha, né? Mas pronto. Ahm, eles têm, e depois eles lançam o Street, que estavas a dizer, não é? O Uhum. Street, o Street o Streets é um álbum que levou vários meses grandes a ser feito. Eu tinha o álbum, eu tenho. E no booklet tem, já não me lembro de tudo, mas tem várias páginas a explicar as partes da gravação e tudo do álbum e mostra de músicas o cuidado que aquele álbum teve, que aquele álbum teve, não, que eles tiveram naquele álbum de fazer para já, porque é assim, ia ser demasiado caro fazer um álbum duplo. Ia ser caro para eles e caro para as pessoas que o iam comprar. E por isso é que eles têm músicas, por exemplo, se forem a ver, tem músicas juntas, ou seja, acho que é o Believe e o Somewhere in Time estão na mesma faixa, mas são duas músicas completamente diferentes. E tem também o Tonight He Grins Again e Strange Reality, se não me engano, porque eu estou a dizer isto um bocadinho de cor. Que eles fizeram, ou seja, eles gravaram na mesma faixa, ou seja, Ok, tu por ganhas causa duas daqueles. músicas na mesma faixa para poderes ter um álbum duplo só num álbum. Tens esse tipo de pormenores, tens os pormenores de. Eu já não me lembro qual era a música que o John não conseguia cantar, ela para ficar boa tinha que ser numa oitava acima e eu não conseguia atingir essa nota e eles acabaram por mudar a música toda uh, só para ficar boa e para as pessoas ouvirem. E isso mostra muito do- da coisa que a Sim, a banda tinha capacidade, a para. capacidade de adaptação para cada um dos Exatamente. músicos, muito, muito porreiro. Estes streets, é como eu estava a dizer, entre o Wall of the Mountain e o All of the Mountain King e o Streets, eu tenho dificuldade de escolher qual é que eu gosto É, mais. é verdade. Este é uma rock opera. O que é uma rock opera? Já falámos. Uma obra. É uma obra de rock, não é? Que tem uma narrativa contada em diversas partes, canções ou secções, ao estilo de uma ópera. Exato. Pronto, tem uma narrativa comum. É uma história. É tipo um álbum conceptual, mas em formato de ópera, que normalmente tem a parte narrativa. Basicamente, se vocês quiserem pôr em palco, podem. É isso. Em palco, tipo teatro, tipo Teatro. ópera mesmo, não é? É. E esta é a história. Esta é a história do DT Jesus. Detox Jesus. Exatamente. Foi. Que era o. Exatamente.
Como é que era? Tem, Como é que era? é a tal música que eles conseguem fazer duas versões da mesma música espetacular. Eles fazem a versão conhecida, que é o Jesus Saves, que tem aquele riff espetacular, e Espetacular, depois, adoro esse. eles também existe também que eles dizem que é a versão acústica, que é tipo embalada, puseram a música tipo embalada e fica espetacular. Eles tiveram um azar muito grande quando saiu este álbum. É que este álbum saiu exatamente na mesma altura em que o mundo estava a mudar completamente. Foi na altura em que os Nirvana lançam o Nevermind e o pessoal estava todo pelo menos a parte dos mídia, não é? A parte que deixava sair a música para o mundo. Porque a gente É o hoje em ano do dia Black se via Album. diferente. É o ano. Exatamente. Uh, Mas realmente é uma o banda pessoal estava-se a virar que todo para o grudge. Para o grunge. não tem o reconhecimento que devia ter. E isso mete-me impressão. Não sei porquê. Não, isto é assim, o pessoal que nos está a ouvir, a gente pode até lançar aqui o desafio, não é? Vão ouvir Savatage, pá. Eu acho que vocês vão ficar assim um Abismados. bocadinho abismados, vão ficar completamente viciados e vão, epá, pronto, isso é assim, pode haver aquele pessoal que vai gostar da parte mais recente dos Savatage e vai gostar menos da inicial, vai haver os que vão gostar das duas, vai haver os que só vão gostar da fase inicial, mas Nós, tem tudo de bom. nós há pouco tempo, no episódio das sugestões natalícias, falámos na Trans-Siberian Orchestra. E se calhar há muita malta que não sabe que a Trans-Siberian Orchestra só existe porque o Chris Oliva existe. Se o Chris Existiu. Oliva existiu neste caso, eu acho que ele ainda anda por aí. Ainda bem. Mas é isso. Tipo, ele só existe em parte, não é? Mas em parte porque veio os Savatage só existem porque o Chris Oliva existe. E por conseguinte, a Trans-Siberian Orchestra só existe porque os Savatage existe. Portanto, Exatamente. é, é engraçado e vão ouvir e ouçam porque vale muito a pena. O Chris, em termos de lead guitar, o homem conhecia tudo. O homem, Uhum. nós já falámos, mas ele tinha todas as técnicas, os tappings, os pinch harmonics, sweepings, tremolas, sei lá, tudo. Ele fazia tudo, mas ele conseguia acelerar a música e desacelerar a música rapidamente, fazendo um solo melódico, fazendo um solo mais lento. Um dos meus solos favoritos é o Ghost in the Ruins também. Espetacular, não é? Uhum. Pá, tem tudo, meu. Eu não sei o que é que é dizer, meu. Epá, o que é que podemos dizer? Podemos dizer que o Streets, devido a essa situação toda que eu estava a dizer, do mundo está a mudar um bocadinho para a parte do grunge e não sei o quê, não teve o sucesso que merecia. E pronto, e depois também o John estava mais uma vez enfiado nas drogas e a coisa não estava a correr bem, e ele andava a perder muita vez a voz nos concertos. E pronto, aquilo houve ali um bocadinho uma ligeira briga porque não havia maneira de sair um single que fosse considerado um single de sucesso da banda. E pronto, um bocadinho por causa disso o John sentiu que não estava a contribuir para a banda e decidiu deixar o cargo de vocalista. Sim. E então, o que é que o Chris disse? Não queres cantar? A gente está juntos desde pequeninos. Não queres cantar? Eu vou fazer um álbum instrumental. Só que não fez. então, então decidiu. É só para enganar. Foi só para enganar. E então decidiu que pronto, juntasse mais uma vez com o John e com o Paul O'Neill e começaram a escrever o Edge of Thorns. Edge of Thorns. E foram buscar outro gajo que. A gente já teve aqui episódios a falar sobre vocalistas que entraram nas bandas e que por causa disso a banda, a banda decaiu. E neste caso, eles foram buscar o Zack Stevens, que tinha uma voz parecida e ao mesmo tempo não parecida com o John, que epá, ele caiu na banda como se fosse. Epá,
caiu mesmo bem na banda. E depois, mais tarde, o John volta e eles cantam juntos. Se vocês forem procurar, há uma versão do Gutter Ballet no Monsters of Rock no Brasil. Porque eles depois, quando o John voltou à banda, eles cantavam os dois, cada uma parte no Gutter Ballet, eles cantavam duas partes, cada um cantava a sua parte da música. Tipo Andy E as Davis e duas Michael vozes, Kiske. é isso mesmo. E as vozes soavam muito bem. E pronto, o Chris, mas isso para dizer que o Chris faz o Edge of Thorns Já com quando o sai Zac. o Edge of Thorns, já com o Zack, e quando sai o Edge of Thorns, o único membro dos Savatage original era exatamente o Chris. O resto tinha dado tudo. Impressionante, não é? E pronto, e pronto, foi o último álbum dele, porque infelizmente em 93 eu ia a caminho de um concerto e teve um acidente que matou a ele, deixou a mulher ferida e, e pronto. E pelo que eu vi, É, a própria esposa nunca mais lidou com a depressão até os seus últimos dias também. Acho que é interessante assim esta já parte aqui faleceu. já Acho que ela também já já faleceu. faleceu, não é? Já. Mas ele ia no seu carro e um camionista bateu neles, e 30 anos, e pronto, e morre um dos maiores guitarristas de sempre sem. Só, e o camionista estava embriagado. Pá, Exatamente. impressionante, meu. É o que é, não é? E Mas é trágico e é triste. É triste, não é? é isso. Tipo, E depois, mas já que o Zé há bocadinho tocou na parte da Trans-Siberian Orchestra, os Savatage depois mais tarde voltam a uma metal opera com o Dead Winter Dead, que como saiu ali na altura do Natal, eles lançam as rádios, de repente começam a tocar todas o Christmas Eve. uhum. E, e o que faz as pessoas correrem em massa para comprar o álbum. Só que depois, como acho que apanhou uma altura de mau tempo e não sei o quê, e havia a altura de Natal, não houve tempo de reabastecer as lojas com mais álbuns. E então passou o Natal, perdeu-se um bocadinho o ímpeto e eles não venderam tantos como podiam ter vendido porque não houve capacidade de reabastecer as É, lojas. Eles banda parece que sem tiveram sempre sorte. aí um. Banda sem É sorte, isso. meu fogo, impressionante. Meu. Pá, mas este Edge of Thorns tem uma coisa, tem uma música que foi a música que ficou em homenagem ao Chris, que é All That I Bleed, e que é tocada, ou que era tocada em quase todos os concertos do Savatage, e acho que acho que não sei se do TSO, mas que é uma música também muito porreira, e aparece sempre imagens e mesmo no marketing do Savatage aparece sempre a imagem da guitarra branca com as flores. Muito Sim. fixe. Só para dizer mais há quem diga que de certa maneira, apesar de a música Christmas Eve que eu estava a falar, há quem diga de certa maneira que ele contribuiu, apesar de já não estar entre nós nessa altura, porque o instrumento usado para tocar essa música foi a tal guitarra azul com a gárgula Hum, que tu falavas sim. ainda há pouco. Ou seja, eles desde que o Chris morre, eles continuam a usar sempre essa guitarra em Engraçado. algumas partes dos Quase, álbuns para ele estar quase sempre para. presente. Quase tipo para chamar o espírito dele para a música, não é? Engraçado. Exatamente. Muito E fixe. pronto. Visto que é fazeres Eh, uma banda com o teu irmão e teres o sucesso que tens, mesmo que não. A gente está a falar aqui do reconhecimento mundial, não é? E depois o teu irmão falece, não é? Pronto. Deve ser muito difícil continuar de novo. Não deve ser nada fácil mesmo. Pois não. Ainda por cima, quando tens sempre o. Eles estavam desde pequenos
Sim, basicamente a tocar juntos. sempre, desde pequenos a tocar juntos. O irmão, aos 30 anos, que ainda tinha, imagina, ainda tinhas se calhar mais 30 anos de música pela frente. Ou mais. É mais. Olha, está a fazer 30 anos agora. Não é? Para o ano faz 30 anos. Exatamente. Portanto, E foi mais ou menos isso. Perdeu-se um gajo que tinha capacidade de fazer muito mais, e de certeza que se ele não tem morrido tão cedo, a gente tinha tido muito. muito Para mais já, bom. os Savatage tinham. Eles tiveram alguns sucessos depois disso, mas nunca foi. Pois. Nunca foi bem a mesma coisa. E é pá, de certeza que Não, iam ter mais, de certeza. Tinham que ter ia mais. melhorar. Exatamente. Iam ter mais fãs, se calhar. Isso agora estamos a fazer futurologia, mas se calhar a Trans-Siberian Orchestra se calhar não existia e os Savatage aqui iam enverdar por esse caminho. Não sei. Isso agora sou eu a minha carta de tarot, mas epá, eu de certeza que iam ganhar muito mais fãs porque o Chris era os Savatage. O Chris também era os Sim. Savatage. E hoje em dia é muito mais seria muito mais fácil divulgar a música dele do que era na altura. É isso. Uma coisa muito engraçada que eu vi, assim para acabar, era que ele fazia, o pessoal que cuidava com ele dizia que ele fazia as pessoas ao seu redor serem melhores, porque o seu talento era tão ilimitado que levava a que tu tentasses ir mais bons para o acompanhar. Eu acho que isso diz tudo sobre uma pessoa. É isso. Não é? Grande Chris, meu. Os gajos tiveram também, depois a seguir ao Chris, neste álbum, no Dead Winter Night, foi o. Acho que foi o Dead Winter Alex. Dead. Dead Winter. Não é o Dead Winter Night. Eu acho que isso havia um jogo assim com esse nome. Assim. Mas estava a falar, o Alex Skolnick, dos Testament, é que foi para lá. Foi o guitarrista que Eles tiveram vários. Tiveram vários, não é? Depois. Mas tiveram vários. Teve muitos também bons. um que teve nos Megadeth também, que agora não me lembro o nome dele. Muitos bons guitarristas já passaram por lá, mas o que eu estava a dizer, os Sabotage se calhar perderam um bocado da sua razão de ser e se calhar com razão, não é? Ao perderem com isso. É um bocadinho como o Ozzy Osbourne depois de ter perdido o Randy Rhoads. Ele não deixou de ter coisas muito boas, mas perdeu aqueles riffs. Nunca mais saiu um Crazy Train, nunca mais saiu assim uma. Como os Savatage, depois de sair o Chris, nunca mais saiu um All of the Mountain King, um Sirens, nunca mais saiu um riff assim. Memorável, alguma coisa que ficasse. Exatamente. E é isso, pessoal. Ficaram aqui um bocadinho com a. Não é? Está feito, não é? Acabamos por também contar um bocadinho a história da própria banda, mas é como a gente disse, as duas histórias confundiam-se um bocadinho. E dizer que depois, só para acabar, que depois do Chris morrer, a banda juntou-se, fez um concerto ao vivo em que tocaram as músicas mais conhecidas, e na posição em que no lugar em que eu costumava estar em palco, puseram a tal guitarra com as rosas à volta a simbolizar que o Chris estava lá a tocar com ele. Foi uma homenagem bonita. Dos Sabotage. A nossa homenagem aqui no AMP, um dos guitarristas mais extraordinários de sempre. Que podia estar a fazer história hoje em dia se não fosse um motorista alcoolizado. Pronto, nós no AMP convidamos a ouvirem os Sabotage, convidamos a ouvir, ouçam All That I Bleed, em jeito de homenagem a ele. E exatamente. Longa vida ao Rei da Montanha. Tudo. Exatamente. Long live the Mountain King. Long live the Mountain King. É isso, pessoal. Vamos agora pôr. Este está feito. Vamos pôr o próximo episódio no forno. Vai vir coisa boa. Vai vir sempre um episódio fortíssimo. Diz José. E estamos cá para a semana com. Podemos levantar um bocadinho o véu
vamos continuar no mundo das metal óperas. Vamos continuar É nas isso. óperas. É isso. Aí Esperem. está Plácido. Atenção. O nosso episódio sai ao domingo, portanto, Nuno, Plácido domingo e José Pavarotti. José, vamos só para descansar o pessoal, para não ficarem assim ansiosos durante a semana. A gente vai só falar, a gente não vai cantar, Não, até não, porque não. a gente está os dois bem bons de ser tenores. É isso, pessoal. Já sabem. Acompanhem-nos no Spotify, no Apple Podcasts, nessas plataformas todas de podcasts. Partilhem os nossos episódios com o pessoal e sigam-nos no Instagram, Facebook. Vocês já sabem que a gente está por lá. Algum e-mail, alguma cena. Esta semana já tivemos assim uma banda ou outra que vieram falar com a gente para se mostrar e vamos falar deles de certeza dos próximos tempos. E já sabem, pessoal, se vocês tiverem algum projeto, alguma banda, alguma coisa que queiram que a gente divulgue aqui, a gente está aqui para isso. azoresmetalpodcast@gmail.com. E é isso. Estamos cá para isso e para a semana voltamos com mais um episódio fortíssimo e até para a semana e haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados, fiquem metaleiros.